é fraternidade. Mas pegando um exemplo de fraternidade, as abelhas, né? Já viu que eles têm uma divisão de trabalho e todas cooperam com todos? Mas como que ocorre isso, né? E cada um faz do melhor que pode fazer. Até na construção da sua colmeia, que tem 6 lados, foi estudado que é a forma geométrica mais perfeita para produzir mais mel em menos espaço. Nenhuma outra consegue isso daí. E quem fez isso? Quem trouxe as abelhas? Os senhores de Vênus. Lá no planeta Vênus, que é mais evoluído que o nosso, vieram para a Terra há mais de 16 milhões de anos atrás, trazendo sua sabedoria e procurando magneticamente influir para os seres primitivos daquela época adquirirem o mental, o desenvolvimento do corpo mental. E isso daí levou milhares e milhares e milhões de anos para fazer isso daí. Se não fosse eles terem vindo para ajudar o desenvolvimento mental da humanidade, muitos de nós hoje estaríamos no mundo animal e não no mundo humano. Isso é fraternidade num grau elevadíssimo. Isso é um sacrifício, é um ofício sagrado. Isso é a lei do amor manifestada aqui na Terra. Então isso daí há até mesmo entre planetas distantes e entre galáxias distantes também. Não é só ali. Você pega 2 partículas atômicas, isso daí é da física quântica, que elas estiveram juntas e elas podem estar separadas. Milhares e milhares de quilômetros. O que acontece com uma repercute em outra e vice-versa. Quer dizer, se há entre subpartículas atômicas esses liames, nós temos muito mais desses liames. E deveríamos ter mais ainda. Mas, outro exemplo aqui de fraternidade nos animais é o voo das aves, né? Elas trocam de posição para cansar menos, né? Isso é fraternidade. Pega o peixe na época da piracema, que sobe contra a correnteza do rio para desovar lá, para pôr seus filhotes e depois voltar. Isso é fraternidade. Os elementos químicos não ocorrem isso daí. No vegetal ocorre, no animal ocorre, no vegetal com o animal também ocorre. Como diz a Nibela, o mineral serve ao vegetal. O vegetal e o mineral servem ao animal. Mineral, vegetal e animal servem ao homem. E o homem deve servir ao próprio homem. Mas nós somos um pouco egoístas. A princípio eu quero isso aqui é meu, isso me pertence, é eu. Depois começa a se expandir. Não, é minha família. Então eu vou ter posse. E a posse é da minha família. E morre uma criança e fala, graças a Deus que não foi meu filho. Quer dizer, como se aquele lá também não tivesse o seu pai, sua mãe, não fosse um ser divino. Depois se estende isso daí na evolução para uma sucessão de classe. Depois para uma pátria. Chega um ponto que tem que ser para toda a humanidade. E esse interesse egoísta, restrito, pessoal, vocês vão gravar bem melhor agora com a minha última piada de hoje. Minha esposa fica com vergonha quando eu falo isso, mas é um modo assim, humorístico. A teosofia, ela pode ser séria, mas não precisa ser triste, pode ser alegre. E a gente aprende muito mais com alegria, né? Tinha 2 irmãos que viviam muito bem.
numa fraternidade, fraterno quer dizer irmão, eles viviam como irmãos e como amigos. Uma amizade ali inquestionável. Era um exemplo de fraternidade. Aí o mais velho resolveu casar. Aí falou, irmão, mas eu não vou abandonar meu irmão mais novo. Combinou com a esposa, com o irmão, e todos concordaram em morarem juntos. Aí, quando estavam só os dois, estava tudo bem. Veio a mulher, começou a confusão. Começou ciúmes de um lado, ciúmes de outro, tal. E aquela briga enorme que se estabeleceu entre os três. Aí falei, não, nós sempre fomos fraternos, eu com meu irmão. Vamos fazer uma reunião a três? Vamos tomar a decisão, vamos. Que seja boa para todos. Isso, então vamos ser fraternos. Aí fizeram a reunião e chegaram à seguinte conclusão. Aí que vem a parte pesada da piada. Mas é um exemplo que ocorre conosco. Falou, vamos fazer o seguinte. Para acabar essa briga, segunda, quarta e sexta a mulher fica com você. Terça, quinta e sábado fica comigo. E domingo ela descansa. Ninguém é de perto. E assim estabeleceu-se. Mas aí começou de novo, com ciúmes de um lado, ciúmes do outro, né? E um é assim, outro é assado, não sei o que, um tem a qualidade, outro tem tal defeito. E minha mãe sempre falava, para conhecer a pessoa, a gente tem que comer um saco de sal junto, né? Que nós nem nos conhecemos, quanto mais o outro. E eu falo ainda, comer um saco de sal junto, os dois tendo pressão alta, para demorar mais ainda para comer esse sal. Mas aí precisava buscar a fraternidade, né? E aí voltou a reunião. E nessa reunião, o que decidiram? Mataram a mulher. Mas eu quis falar isso daí para um tema atual. O meu Deus é o que faz isso, isso, isso. E quem não tiver nessa linha vai ser morto, vai ser degolado. Que Deus é esse? O meu Deus, a minha fraternidade, é nós acumularmos bens utilizando-se dessa empresa. Isso é fraternidade restrita. A fraternidade é uma lei universal. Está em tudo, está em todos, está em cada um de nós. E essa fraternidade ficou muito bem expressa, como já foi dito, na primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos, que depois da Segunda Guerra Mundial foi constituída a ONU, Organização das Nações Unidas, logo em seguida a Unesco, que era para estabelecer a paz, a harmonia entre os povos e também para difundir a cultura, a cooperação, enfim, a fraternidade e ajudar a humanidade como um todo. Eu achei um espetáculo isso aí, mas já veio três coisas da Revolução Francesa, como bem já foi dito hoje, que todos os homens nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros com espírito de fraternidade. Então aqui está, livres e iguais, quer dizer, a liberdade, que foi tão propalada lá, aqui no Ocidente, e a igualdade que foi tão propalada dentro da cortina de ferro daqueles países comunistas. Um valorizou a igualdade lá, e o Ocidente de cá valorizou a liberdade. E tanto um como o outro não realçou a fraternidade. E a fraternidade, como nós falamos, nós queiramos, não. É uma lei da própria natureza. E isso daí
está bem expresso lá no Evangelho. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, vós também estáis no Pai. Quer dizer, há uma unidade na aparente diversidade. Há um amor que está vibrando em todos os reinos da natureza. Há um amor incondicional. E como diz também o apóstolo Paulo, ainda que eu fale a voz dos anjos e de Deus e dos anjos, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montanha, ainda que eu tenha todo o conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, se não tiver o amor, nada serei. O amor é um atributo divino. O amor é um atributo de todos os seres da natureza. Mas esse amor deve ser exposto. E é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Em ti está a luz do mundo, no dizer de Mabel Corda. A única luz que pode ser projetada no caminho. Se és incapaz de encontrá-la dentro de ti, é inútil que a procures em outra parte. E nós somos o objeto da nossa busca, como diz na voz do silêncio. Contempla. Tu te tornaste a luz, te tornaste o som. Tu és teu mestre e teu Deus. A voz que soa incessantemente através de eternidades. Os 7 sons em um. A voz do silêncio. E assim eu termino com o silêncio. Colmeia, que tem 6 lados, foi estudado que é a forma geométrica mais perfeita para produzir mais mel em menos espaço. Nenhuma outra consegue isso daí. E quem fez isso? Quem trouxe as abelhas e procurando magneticamente influir para os seres primitivos daquela época adquirirem o mental, o desenvolvimento do corpo mental. E isso daí levou a fraternidade. Mas pegamos um exemplo de fraternidade das abelhas, né? Já viu que eles têm uma divisão de trabalho e todas cooperam com todos? Mas como que ocorre isso, né? E cada um faz do melhor que pode fazer. Até na construção da sua milhares e milhares e milhões de anos para fazer isso daí. Se não fosse eles terem vindo para ajudar o desenvolvimento mental da humanidade, muitos de nós hoje estaríamos no mundo animal e não no mundo humano. Isso é fraternidade, os senhores de Vênus. Lá no planeta Vênus, que é mais evoluído que o nosso, vieram para a Terra há mais de 16 milhões de anos atrás, trazendo sua sabedoria